Olá, vamos conversar um pouco sobre partidos políticos e eleições, falando sobre a questão dos partidos políticos e eleições no Brasil, né? Nós já estudamos dentro do nosso conteúdo é, algumas críticas, né, com relação a isso. Eleições e partidos políticos, né? Nós estudamos logo no início. Os partidos políticos na história, nós debatemos também a questão da hegemonia e poder, os sistemas eleitorais majoritários, sistemas eleitorais proporcionais, como se dava, e a representatividade e poder, né? A igualdade eleitoral dos cidadãos, o grau de representatividade, a capacidade de eleger governos majoritários, a relação entre representados e representantes e também o grau de escolha permitido aos eleitores. Tudo isso a gente já viu. E por último, a gente viu as eleições no Brasil, desde a colônia até a urna eletrônica, tá? Passamos por tudo isso, né? O voto censitário, a questão dos documentos, tudo isso. Eu quero fazer aqui um breve resumo, né? Na verdade, uma leitura só para a gente pensar essa questão dos partidos políticos no Brasil. Quero ler um texto do Cláudio Weber Abramo, que ele diz assim, ó, esse texto é de 2006, ele diz assim, ó, com estudos feitos em 2002, 2004, 2006, a ONG Transparência Brasil procura combater a compra de votos, um crime eleitoral punido com reclusão de até 4 anos. Em 2006, a partir de uma pesquisa feita pelo IBOP, a Transparência Brasil calculou que 8,3 milhões de eleitores foram incitados a vender os seus votos. Em relatório de 2007, Cláudio Weber Abramo, diretor da ONG, afirma: esse contingente de eleitores é maior do que a soma de todos os votos depositados nos estados de Roraima, Amapá, Acre, Tocantins, Rondônia, Sergipe, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Amazonas. Só em 3 estados, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, o número de votantes foi maior do que isso. Cara, é muito, a gente tem que pensar. Tá, existe compra de voto? Não existe compra de voto? Beleza. Ele continua dizendo que em nenhum lugar as ofertas de compra de votos por dinheiro, alimentos, vestuário, material de construção, etc., foram tão frequentes quanto no Paraná. Espantosos 22% das pessoas pesquisadas relataram ter recebido convites para vender seu voto, o equivalente a 1,313 milhões de eleitores, o que praticamente sozinho elevou a média da região sul a 12%. Estarrecedor. Compra de votos no Brasil. Outro texto é engraçado, olha só, vamos pegar a história do Brasil, a literatura brasileira no Graciliano Ramos, na fenomenal obra São Bernardo. Na história do Brasil, a compra de votos foi muitas vezes comum. No romance São Bernardo, 1934, de Graciliano Ramos, que se passa no interior de Alagoas nos últimos anos da República Velha, há uma passagem que o narrador Paulo Honório, conversando com seu vizinho fazendeiro, exclama, abre aspas, pois até logo, exclamei de chofre, a eleição domingo, bem? Entendido, mato um, ia dizer boi, moderei-me, todo mundo sabia que eu tinha meia dúzia de eleitores, um carneiro é bastante, não? Está direito até domingo. Olha só, lá no século XIX, tá, está se discutindo a questão da compra de voto de cabresto. E aí eu quero pontuar algumas coisas aqui só para a gente pensar essa questão da compra de voto. Esse ano é ano eleitoral, tá? Daqui a pouco vai aparecer as pessoas na sua casa, essa questão dos vereadores fizeram alguma coisa, o prefeito, o presidente, essas coisas todas, tá? Então, olha só, o artigo 299 do Código Eleitoral Brasileiro afirma que é crime, abre aspas, dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber para si ou para outrem
dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem para obter ou dar voto, ainda que a oferta não seja aceita. Então, olha só o que diz o artigo, tá? A pergunta para vocês é: será que isso a população brasileira conhece essa importância? A importância desse artigo? Ou será que nem conhece esse artigo, né? Quando é época de eleição, como agora, nesse período, né? Ah, um saco de cimento, um sacolão, né? Então vamos pensar sobre isso. Outra coisa que a gente pode pensar é o seguinte: numa democracia representativa, é fundamental que se respeite o direito do eleitor de votar em quem bem entender. Considerando os dados da Transparência Brasil, esse direito não tem sido respeitado no país. Então, aquele texto que a gente leu lá no começo, será que as pessoas respeitam, né, a questão da opção que a pessoa teve para votar? Tá? Ainda continuando dentro desse pensamento, quero destacar que as eleições presidenciais nos Estados Unidos da América é diferente da nossa, né? E aí, olha só, nos Estados Unidos, as eleições presidenciais têm uma particularidade interessante. O presidente não é escolhido pelo voto direto, mas por delegados estaduais que constituem o colégio eleitoral. Cada estado tem um número de delegados nesse colégio, proporcional ou ao seu número de eleitores. Existem estados com apenas 3 ou 4 delegados e outros com 20 ou 30. Na Califórnia, o estado mais populoso do país, são 55 delegados. Portanto, o presidente, para ser eleito, precisa conquistar a maior parte dos delegados do colégio eleitoral e não necessariamente o maior número de votos. Na maior parte dos estados, quando um candidato obtém a maioria simples dos votos, ele ganha todos os delegados daquele estado. O que significa que, nos Estados Unidos, não importa vencer em mais estados ou conquistar mais eleitores, mas sim obter a maioria dos integrantes do colégio eleitoral. Ao todo, são 530 delegados. Como, na prática, existem apenas 2 partidos nos Estados Unidos, com chance de vencer a eleição, ganha a presidência quem obtiver 270 delegados do colégio eleitoral. Em caso de empate, a Câmara dos Deputados escolhe o presidente. E aí, um detalhe interessante, pessoal, para vocês, uma tarefa fundamental: acompanhar as eleições americanas deste ano. Por quê? Porque ela já está em andamento, né? Antes da pandemia, desse intervalo da pandemia, vocês viram que já estava tentando escolher quem seriam os candidatos para disputar com o Donald Trump, né, que vai à reeleição. Tá? E aí, só para concluir nosso raciocínio, nosso pensamento aqui sobre partidos políticos e eleições, os primeiros partidos da massa, vou falar um pouquinho sobre os partidos políticos antes da ditadura militar e depois da ditadura militar, tá? Antes nós tínhamos o quê? Os primeiros partidos das massas no Brasil foram fundados na Era Vargas. Em 1932 nasceu a Ação Integralista Brasileira, AIB, de tendência fascista, e em 1935 a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, como Frente Democrática contra o Imperialismo, o Latifúndio e o Integralismo. Tá? Mais tarde, o populismo deu origem ao pluripartidarismo, criando o Partido Social Democrático, o PSD, Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. Já o antipopulismo gerou a União Democrática Nacional, a UDN, e até 1965, mais uma dezena de partidos foram criados. Partido Social Progressista, PSP, Partido Democrata Cristão, PDC, Partido Trabalhista Nacional, PTN, e assim vai, sucessivamente. Tá? Uma infinidade. Tá? Muitos partidos políticos. Tá? E depois da ditadura militar? Tá? Depois da ditadura militar, nós temos o quê? Ao longo das 2 décadas e meia de regime democrático, 1985 a 2010, o quadro partidário passou por fortes transformações, sobretudo por conta da intensa criação de legendas e a constante mudança de partido por parte da elite política. Mas já é possível identificar algumas características mais estruturais do sistema partidário nesse período. A primeira delas é a alta fragmentação partidária. O Brasil tem uma das câmaras
dos deputados mais fragmentadas do mundo, tá? A dispersão de poder também é observada em outros órgãos, Senado, Governo de Estado, Assembleia Legislativa e Prefeitura. Quando sai a resultado das eleições no Brasil, normalmente assisto pela TV, sai lá o mapa do Brasil, todo colorido, né? Mato Grosso é de um partido, Mato Grosso do Sul é de outro partido, enfim, tá? Todos os... sai colorido, né? Então, PSDB, PT, não sei mais quem, não sei mais quem, não sei mais quem. Isso é fragmentação, tá? Talvez o Brasil seja o mais fragmentado do mundo nesse sentido, né? Uma segunda característica é a bipolarização da eleição presidencial, em que pese o elevado número de partidos e a alta dispersão de poder entre eles, a disputa presidencial tem se caracterizado por uma confrontação capitaneada por dois partidos, o PSDB e o PT. Isso, pessoal, até 2018, tá? 2018 você sabe que houve um rompimento disso e o presidente atual, Jair Bolsonaro, ele foi eleito por um partido pequeno chamado PSL e do qual ele já não faz parte mais desse partido, porque agora ele vai criar um partido novo chamado, não é o Partido Novo, chamado Aliança, sei lá, pelo Brasil, né? Enfim, não vamos entrar no mérito da questão, mas, enfim, a política brasileira é dessa forma, tá? Para finalizar, tá? Eu vou deixar aqui uma provocação para a gente pensar um pouco. Pessoal, vocês, a maioria de vocês, alguns de vocês, acho que nem todos vão votar, mas alguns de vocês já vão votar pela primeira vez. E da agora para frente vocês vão também fazer parte do grupo que escolhe os nossos futuros governantes, né? É uma bagunça, tá? A política brasileira, infelizmente, é do jeito que nós estamos estudando aí, vendo dentro da sociologia, que é uma estapafúrdia mesmo, né? Algo aterrador, né? Assustador, mas nós precisamos pensar o nosso futuro, tá? Eu, enquanto cidadão, você enquanto cidadão, tenho que saber o que fazer, tá? Não podemos vender o nosso voto, não podemos não saber em quem a gente está votando, tá? Então, assim, essas aulas é muito interessante para a gente pensar isso, para a gente poder ver o que a gente pode fazer pelo futuro, tranquilo? Então, assim, leia o conteúdo também sobre isso, façam pesquisa sobre isso, se identifique com o assunto. E outra, política não é... A gente tem que gostar de política, a gente tem que saber o que é política, tá? Então, aquela frase de Platão lá, de que se a gente não gosta de política, a gente é governado por aqueles que não sabem o que é política, tá? Ok? Então, obrigado pela atenção de todos, tá bom?